Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cineminha de Bolso. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, que estão sendo postados sobre as minhas experiências, em animação com Cineminha de Bolso, o Flipbook. Sobre o que nós vamos falar hoje? Bem, nós vamos falar sobre um elemento que é essencial para tornar as nossas histórias mais interessantes. Esse elemento aqui, ó, o cenário. Por que que o cenário é importante? Todas as vezes que nós criarmos nossas histórias, nós vamos querer situá-lo a um ambiente. Então, nós vamos criar os personagens e colocá-los dentro de um cenário. O que que pode ser esse cenário? Existem várias maneiras, mas nós vamos tentar ou querer colocá-lo, por exemplo, em um ambiente urbano, talvez em uma cidade, ou em uma área rural, ou em um deserto, ou seja, enfim, o lugar onde se passa a nossa historinha. Nós vamos querer dar mais brilho às nossas histórias por fazer com que o ambiente esteja em determinado lugar. Bem, mas qual é os tipos de cenário que nós vamos falar hoje? Por que podemos chamar de tipos de cenário? Porque existem várias maneiras de fazer isso. Mas nós vamos nos ater hoje apenas a 3 maneiras de fazermos um cenário. Nós vamos chamá-los de cenário fixo, cenário móvel e o cenário em perspectiva. E para nos ajudar a entender essas 3 formas de cenário, nós vamos usar uma animação muito simples, que é essa animação aqui, ó, de um personagem que está caminhando. Mas para falar sobre os 3 tipos de cenário, o nosso personagem caminhando vai se encontrar nas seguintes situações. Vamos usar, obviamente, o flipbook. E o primeiro personagem, a primeira maneira de caminhar, nós vamos fazer com que o nosso personagem ele caminhe de um lado para o outro na página do flipbook, como se houvesse aqui uma câmera de frente e o nosso personagem passasse de um lado para o outro. O segundo exemplo que vamos considerar é de um personagem que está andando no centro da página, como se ele estivesse caminhando e uma câmera o acompanhasse. Ele não vai atravessar de um lado para o outro, estará caminhando no centro do flipbook. O terceiro exemplo que vamos usar é de um personagem que está vindo em direção à câmera, como se ele surgisse lá no horizonte, lá no fundo da página, e viesse aqui andando nessa direção. E esse exemplo, esse terceiro exemplo, ele pode ser usado tanto para o personagem que está vindo em direção à câmera, como para o personagem que está indo em direção ao lado oposto dela, ou seja, se afastando da câmera. Então vamos usar esses 3 exemplos para nos ajudar a entender a importância do cenário. Meus amigos, vamos então falar sobre o primeiro tipo de cenário, que é o cenário fixo. Como já foi dito, nesse cenário fixo, o nosso personagem irá fazer uma travessia de um lado ao outro da página do flipbook. O que é o cenário fixo? Esse cenário fixo significa que nós vamos usar simplesmente um pequeno desenho em uma única folha de papel e este será transferido para todas as páginas do nosso flipbook. Então nós temos aqui, vamos à primeira página para que nós possamos entender. Então, inicialmente aqui, nós transferimos este desenho para a primeira página e assim sucessivamente. Esse mesmo desenho será transportado para todas as páginas de nosso flipbook. Apenas um detalhe interessante, o que é mais importante aqui no nosso flipbook será o nosso personagem. Então, o nosso personagem ele será desenhado em primeiro plano, tá? E o cenário ficará em segundo plano. Isso significa que o cenário ele estará um pouco mais afastado do personagem. Para você entender melhor, nós temos aqui o nível do pé do nosso personagem, está um pouco abaixo do nível do desenho do cenário.
Então, o nosso personagem em primeiro plano e o cenário em segundo plano. Então, vamos ver como é que ficou o nosso cenário fixo, onde foram transferidos o mesmo desenho para todas as páginas. Veja só, o nosso personagem, então, ele faz uma travessia de um lado ao outro aí do flipbook. Então, essa é a aplicação do cenário fixo, ou seja, em que o mesmo desenho ele foi transferido para todas as páginas do flipbook. Então é assim que nós fazemos esse cenário fixo. Muito bem, nós falamos então de nosso cenário fixo, agora vamos falar sobre o cenário móvel. Como já foi dito, no cenário móvel, o nosso personagem ele não fará o deslocamento, na página de um lado para outro. Ele ficará no centro dessa página. Então, o que é o cenário móvel? Em vez de fazermos um pequeno desenho, como foi feito no cenário fixo, em que ele será desenhado em todas as páginas do flipbook, no cenário móvel, nós vamos fazer essa tira de desenho. Perceba aqui uma tira de desenho, e para que nós possamos dar a sensação de movimento ao nosso personagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro, um detalhe interessante, todas as vezes que você for fazer o flipbook, o personagem e o cenário, desenhe primeiro o personagem. Então, no caso do nosso cenário móvel, nós fizemos aqui o personagem, que está no centro da página. O que nós vamos fazer? Nós vamos deslocar ou mover o cenário móvel, da direita para a esquerda, à medida que nós formos aqui desenhando em cada uma das páginas. No meu caso, deu certo o seguinte: o que eu fiz? Eu medi aqui, quantos centímetros que daria o passo do personagem. No meu caso, deu 1 centímetro. Eu não tenho aqui uma régua, mas deu 1 centímetro, esse espaço aqui, do passo do personagem. O que eu fiz? Eu aqui dividi esse cenário móvel em espaços de 1 centímetro. Começando aqui na primeira página, olha só, nós começamos aqui, então eu coloquei aqui o número 1, número 2, número 3 e sucessivamente. Visto que o nosso flipbook ele tem 24 páginas, deu exatamente um espaço de 24 páginas, 24 centímetros, melhor dizendo. Lembram que no primeiro vídeo eu destaquei a importância de você enumerar cada uma das páginas do seu flipbook? Então ele auxilia, em vários pontos, e desse também há um grande auxílio. Por quê? Na primeira página nós temos aqui o número 1, na segunda página nós movemos aqui o nosso cenário móvel para o número 2. Deixa eu ver aqui, olha só, movemos aqui para o número 2 que está logo aqui. A terceira página vamos colocar o número 3 e assim sucessivamente até chegar às 24 páginas. É assim que nós usamos, no meu caso é assim que eu uso esse cenário móvel. Vamos ver então como ficou o cenário móvel. Personagem no centro da página, o que irá deslocar para a esquerda será o nosso cenário. Perceba. Então nós temos aí essa ilusão de movimento. O personagem se encontra no centro da página e o que está se movimentando é o nosso cenário móvel, dando assim para o espectador a sensação de que o nosso personagem ele está se movimentando. É uma maneira muito interessante de você poder criar aí as suas historinhas de flipbook, acrescentando o cenário a ela. Meus amigos, agora vamos falar sobre a terceira forma de se criar um cenário, que é o cenário em perspectiva. Esse cenário em perspectiva é uma das que eu considero mais difíceis de serem reproduzidas,
visto que exige uma riqueza de detalhes maior para se criar um cenário em perspectiva. Como já foi dito, no caso do cenário em perspectiva, o nosso personagem ele não irá se deslocar para nenhum dos lados da página, né? Nem da esquerda para a direita e nem no centro da página na direção lateral, por assim dizer. Mas esse personagem ele estará vindo de frente. É como se houvesse aqui à frente dele uma câmera e essa câmera fosse acompanhando, né, esse nosso personagem. No caso do cenário em perspectiva, como já foi dito, ele pode ser criado tanto para um personagem que está vindo de frente, como para o personagem que está indo de costas, em direção oposta à página. Sempre lembrando que a câmera estará o acompanhando. Depois explicarei o porquê estou dizendo isso. Bem, no cenário em perspectiva, como é que nós criamos aqui esse cenário? No meu caso, o que funcionou é colocar logo atrás do personagem, como vocês estão vendo aqui, né, uma linha que nós chamamos de linha do horizonte, a LH ou linha do horizonte. E bem aqui no centro, onde está o personagem, nós colocamos o ponto de fuga. A partir desse ponto de fuga, usando uma régua, há aqui as linhas que partem do ponto de fuga para a margem da página. Nós temos aqui 4 linhas, abaixo do ponto da linha do horizonte, melhor dizendo, e 2 linhas acima da linha do horizonte. Bem, como é que nós criamos então esse tipo de cenário? O que eu fiz aqui? Vocês percebam que eu dividi, dá cerca de meio centímetro, melhor dizendo, e nós temos aqui essas numerações do 1 até o 9. Então, todos os objetos que surgem à medida que o nosso personagem está caminhando, os objetos que surgem, eles vão se afunilando e diminuindo de tamanho até chegarem, desaparecerem lá no ponto de fuga. Então essa numeração é o seguinte, eu coloquei aqui um objeto na página 1 do flipbook, essa numeração significa o número de páginas. Então, na página 1, eu coloquei um objeto que surgiu aqui. Na segunda página, esse objeto já estará aqui. Na terceira página, estará aqui, até que ele desapareça lá no ponto de fuga. No meu caso, foi isso que funcionou, né? É claro que você pode fazer várias experiências para que possa fazer o seu cenário, né, ir afunilando até desaparecer. Então, dentro aqui, olha, dessa linha que está acima da linha do horizonte e essa outra linha que está abaixo, nós temos aqui esse espaço onde irá surgir um objeto. À medida que as páginas vão mudando, esse objeto ele vai se afunilando dentro desse espaço, dessa linha. Nós vamos entender isso melhor vendo aqui então como é que eu criei esse flipbook. Nós temos aqui o nosso personagem que está vindo em direção. Aproveitei aqui a linha abaixo da linha do horizonte para criar o caminho onde ele passará. Nós temos aqui algumas estacas, né, simulando aí o caminho. Então vamos ver como é que ficou. Percebam que aparece uma árvore, né, e um outro objeto lá e desaparece lá no fundo, lá na linha do horizonte, olha. Então nós temos aqui essa árvore, temos uma caixa do outro lado, depois surge uma outra caixa que vai se afunilando até desaparecer lá na linha do horizonte. Por que eu coloquei essas caixas? Essas caixas apenas para simular como é que você vai fazer o seu cenário. Essa caixa poderia ser uma casa, poderia ser um veículo, ou seja, eles vão se afunilando, né, dentro das linhas que partem lá da linha do horizonte até desaparecerem lá no final. Então fica muito interessante. Eu acho uma das mais difíceis de serem feitas porque exige uma riqueza de detalhe e uma atenção muito redobrada para se fazer esse tipo de cenário. E apenas lembrando que o nosso personagem poderia estar andando de costas, né? E o cenário ele irá aumentar
de tamanho em vez de diminuir e desaparecer lá na linha do horizonte. Então são essas as 3 formas de cenário que eu quis passar nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido e espero que eu tenha explicado de forma correta. Mas muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo do canal Cineminha de Bolsa. Até o próximo vídeo, meus amigos.